Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Gênesis capítulo 8. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar, as chuvas torrenciais cessaram, as águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses, depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca, soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos, no primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio. Quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mas 2 meses se passaram e por fim a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu holocaustos a alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 8 de Gênesis nos fala da saída da arca. Depois de praticamente 1 ano e 10 dias que Noé e a sua família e os animais estavam ali naquela arca, Deus enfim chega para Noé e diz: saia da arca. É muito importante esse capítulo, é um momento aí de transição, e a lição mais clara, não só nesse capítulo, mas como em toda a Bíblia, mas aqui a gente vê muitos detalhes sobre isso, é que Deus está no controle de todos os acontecimentos. Deus envia o dilúvio, Deus guia Noé para construir a arca, Deus fecha a porta da arca, Deus faz com que as águas comecem a baixar. Amado, Senhor, Yahvé, o único Deus, está no controle de todos os acontecimentos, e isto deve inspirar o nosso coração. Isso deve nos fazer adorá-lo, reconhecê-lo, honrá-lo e se submeter aos processos dele. E é sobre isso que a gente percebe que Gênesis 8 nos coloca de maneira muito clara. Primeiro, a gente percebe aqui o processo de Deus ao baixar as águas do dilúvio. Deus poderia ter secado as águas do dilúvio em um só dia. Deus tem todo o poder, mas Deus trabalha com processos. Às vezes nós queremos que algumas águas que estão sobre a nossa vida, tentando nos afogar, elas cessem da noite para o dia.
E Deus quer nos ensinar a esperar nele, a confiar nele enquanto ele está baixando as águas. Então as águas baixaram por um processo gradativo. E aí a gente percebe Noé observando, porque Deus nos deu a capacidade de também perceber o mundo natural, observar, e Noé solta um corvo inicialmente, o corvo vai e volta, porque o corvo, como ave de rapina, ele pousava no meio de cadáveres, no meio da lama, que o dilúvio as águas estavam baixando, mas ainda não estava sobre a terra seca. Então o corvo, ele ia, ficava um pouco, voltava, mas Noé de repente solta uma pomba, sabendo que a pomba ela não ia pisar naquelas águas, naquela lama, qualquer tipo de cadáveres, tanto de animais ou de pessoas que estavam ali. E Noé espera a pomba vai e volta. Ela vai uma vez, Noé solta a segunda vez, e várias vezes no capítulo 8 nós vamos perceber a palavra Noé esperou, e esperou, e esperou. Como você e eu temos esperado? Será que a gente está sendo movido por ansiedade, por angústia, por ira, por pressa? Deus não se move pela nossa pressa. Deus não vai se apressar porque você e eu estamos ansiosos. As águas vão baixando aos poucos e nós vamos observando. E quando a pomba ela volta e traz no bico aquela folha da oliveira, ali é o sinal de que a vida voltou a florescer. Sabe, amado, em nossa vida é assim. Alguns momentos a gente não está vendo nada acontecendo e nós precisamos esperar, nós precisamos observar e nós precisamos perceber quando Deus nos dá um sinal de que algo novo começou a nascer, algo novo começou a frutificar, a florescer no nosso caminho. É um símbolo muito precioso do Espírito Santo em nossa vida. Ele pousa sobre nós e permanece sobre nós quando não há impureza, quando nós não estamos vivendo num pecado deliberado, na prática do pecado como estilo de vida. Então o Espírito Santo, que lá no Evangelho, ele vem sobre Jesus, a Bíblia diz que ele vem em forma de pomba, ele é Deus, ele é uma pessoa, mas a pomba aqui, talvez daqui muitos entendem a pomba como um símbolo de paz, a oliveira como um símbolo de esperança, mas o fato é que Deus trabalhou com um processo. Há um processo de Deus na sua vida. Há um processo de Deus na vida da nossa cidade, da nossa nação, das nações. Há um processo de Deus na vida da igreja, e nós precisamos entender isso. Deus trabalha com esse processo e nós precisamos aprender a esperar os momentos oportunos, os sinais de Deus, para que a gente possa dar mais um passo. E aí, além disso, o capítulo 8 de Gênesis nos mostra que Noé, ele só se move debaixo de uma palavra específica de Deus. Noé, então, ele sabe esperar a palavra específica de Deus. O versículo 15 diz aí claramente, mesmo Noé observando, percebendo que as águas tinham baixado, que a pomba tinha trazido aquela folha e depois a pomba não voltou mais, então Noé sabia que as águas tinham baixado, mas no versículo 15, a palavra de Deus diz, então Deus disse a Noé, saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dele. Amado, nós precisamos aprender a nos mover pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus, porque às vezes não é uma palavra específica, quando Deus fala conosco somente, ainda que isso seja uma realidade, nós precisamos buscar ouvir Deus, nós precisamos andar debaixo de palavras de Deus que nós estamos lendo, ouvindo, e que a gente percebe que é para nós. Mas uma das maneiras que Deus nos guia é através dos seus próprios princípios, que são verdades bíblicas claras, que vão nortear as nossas decisões, as nossas reações, a nossa maneira de lidar com situações do dia a dia. Nós precisamos lidar debaixo da palavra de Deus, do conselho de Deus, da sabedoria de Deus, e a gente só adquire isso meditando todo dia na palavra, não é apenas estudando, sabendo, tendo uma experiência isolada, fazendo um seminário. Não, a Bíblia diz que nós temos que meditar dia e noite na palavra de Deus. Noé sai da arca debaixo de uma palavra específica de Deus. O versículo 16 também fala isso. Nós apenas o 15, mas no 16 diz que o Senhor saiam da arca, porque o 15 fala assim, então Deus disse a Noé. Apenas isso, Deus disse a Noé.
E no 16 fala: saiam da arca, você, suas mulheres, os seus filhos e as mulheres deles. Deus quer nos ensinar, irmãos, a nos mover apenas pela sua palavra e não pela nossa autossuficiência. Por que nós devemos consultar a Deus para dar passos importantes? Porque Deus quer que a gente confie nele e não em nós mesmos. Porque Deus quer que a gente dê a glória a Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Porque Ele quer ser reconhecido em todas as coisas. Isso era um dos segredos de Davi. A gente pensa em Davi vencendo o gigante, vencendo guerras. A gente pensa, ele era um perito. Sim, ele era. Ele era alguém que realmente capacitado por Deus em muitas coisas. Mas a Bíblia diz que o segredo é que ele, antes de guerrear, ele consultava o Senhor. Se Deus estava com ele, iria com ele ou não. Às vezes nós achamos que a nossa experiência, a nossa esperteza, a nossa capacidade de raciocínio lógico vai nos dar vitória, vai nos dar êxito. A gente acha que a gente já sabe o que a gente já aprendeu até aqui. Irmãos, tudo deve ser submetido à palavra de Deus. Cada passo novo do processo na nossa vida, nós precisamos ouvir o Senhor. Isso é humildade, isso é reconhecimento que nós não somos nada sem Ele. Nós precisamos ouvir o Senhor. Está na hora de se mover, está na hora de sair da arca, as águas baixaram, às vezes portas se abrem, mas Deus quer que a gente espere a hora certa de entrar. Não é porque uma porta, uma oportunidade surgiu, que nós temos que sair correndo e achar que agora Deus está conosco. Deus muitas vezes vai abrir uma porta para nos testar, para a gente parar, ouvi-lo, ouvir bons conselhos e caminhar debaixo da sua direção. Irmãos, isso nos livra de outros tipos de dilúvios, de outras opressões que muitas vezes as pessoas acabam experimentando por desobediência. Em terceiro lugar, Gênesis 8 também nos mostra que ao sair da arca, a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar ao Senhor. É muito significativo isso também. No capítulo 8, o texto diz, no versículo de número 20: em seguida Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. Irmãos, a gente já viu que Deus nos criou para adorá-lo. Deus formou o homem para se relacionar com Ele, para reconhecer que só o Senhor é Deus, digno. É importante a gente olhar para Gênesis e perceber que Gênesis mostra quem nós somos, de onde viemos, para que estamos aqui. Essas grandes perguntas que fazem toda a diferença na vida do ser humano, a palavra de Deus nos responde. Nós somos seres criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus, criados para Deus. E Noé era um homem que andava com Deus, justo, íntegro. Imagina que Noé estava naquele grande barco, praticamente um ano. A vontade dele de sair correndo dali e de voltar a uma vida normal. Ele ficou 120 anos construindo a arca, e agora ele e a sua família precisavam repovoar o mundo. Imagina quantos planos, quantas ideias que ele ficou junto com seus filhos conversando durante o tempo do dilúvio. Certamente eles tinham muitas ideias e planos. Ao sair da arca, o que faremos? Mas ele, antes de fazer qualquer coisa, ele vai estar com o Senhor para adorá-lo, para glorificá-lo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Às vezes nós queremos fazer muitas coisas e não temos feito o principal, que é estar com o Senhor, adorando o Senhor. E eu creio de todo o coração que eles fizeram isso porque na arca ele devia adorar o Senhor, porque na arca ele devia orar ao Senhor, ele devia glorificar o Senhor. A Bíblia não diz isso, mas ele não passaria um ano na arca simplesmente olhando através da janela ou cuidando dos animais. Ele andava com Deus, ele tinha temor de Deus. Às vezes, irmãos, Deus ele nos leva a um processo para nos tirar de um tempo às vezes difícil, e quando a gente sai, nós não estamos dando a prioridade para Deus, a primazia para Deus.
Noé dá a primazia, isso fala de honra, quando você dá o primeiro lugar para Deus, o primeiro momento do seu dia para Deus, quando todos os dias você adora a Deus. Noé levanta um altar, irmãos, e ali ele sacrifica ao Senhor aqueles animais puros, e a Bíblia diz que Deus se agrada, Deus se alegra. Amado, Deus não se agrada de muita coisa que a gente faz, Deus se agrada quando nós paramos para estar com Ele, adorá-lo, obedecê-lo, honrá-lo, glorificá-lo. Estar com o Senhor é muito mais importante do que fazer muitas coisas, inclusive para Deus. O que eu faço para Deus deve ser consequência do meu tempo a sós com Ele, da minha intimidade com Ele, da minha adoração a Ele. Altar é um lugar de entrega, de sacrifício, de adoração. Então Noé tinha consciência, quando ele desce da arca, que o Deus criador de todas as coisas, todo-poderoso, foi Ele quem enviou o dilúvio, Ele estava no controle de tudo, e Ele era digno de ser adorado, digno de ser exaltado. E em quarto e último lugar, Gênesis capítulo 8, quando fala das águas do dilúvio baixando, o tempo aí de uma graça novamente de Deus fluindo sobre a terra, Deus aliviando a terra agora, mais uma vez, do juízo, que veio, destruiu tudo e todos, apenas preservando Noé e a sua família e a amostragem dos animais da terra. Em quarto e último lugar, a gente percebe que Deus inaugura um novo tempo, e Ele estabelece nesse novo tempo as estações e os processos que continuarão até o dia da volta do Senhor. Perceba aí no finalzinho de Gênesis capítulo 8, um texto muito interessante, quando o Senhor diz que Ele não ia mais destruir a terra da forma que foi destruída. No versículo 22, Gênesis 8, enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Após então o dilúvio, Deus estabelece, olha, agora há um novo tempo. Vamos ver amanhã no capítulo 9, que Deus diz que Ele não destruiria mais a terra com água. Deus ali estabelece uma aliança com Noé e com a terra, mas Ele deixa claro aqui que um novo tempo estava se iniciando, e voltaria nesse novo tempo a ter semeadura e colheita. E nesse novo tempo que Deus estabelece, Ele define dizendo que enquanto durar a terra, nós teremos as estações do ano. Nós teremos o verão e o inverno, nós teremos chuva, nós teremos momentos onde não vai estar chovendo, vai ter dia e noite. Deus estabelece, irmãos, os ciclos sobre a terra, os processos sobre a terra. E isso fala, irmãos, dessa graça de Deus, da bênção de Deus, que nos conduz debaixo desses tempos de mudanças. Nós precisamos saber lidar com as mudanças de estações na nossa vida pessoal. Assim como as estações na criação, elas são tão visíveis, a nossa vida também tem frio e calor, tem noites e dias. E o que Deus quer mostrar aqui? Que Ele estará conosco em todo o tempo, em todas as estações, em todas as mudanças que possam ocorrer e vão ocorrer na tua vida e na minha. A nossa vida não é uma continuidade com as mesmas experiências, os mesmos sentimentos e com as mesmas emoções. A nossa vida tem momentos distintos, tem processos. E Deus aqui diz, olha, eu estabeleço esses processos. E Deus diz, eu vou abençoar vocês de forma que vocês vão plantar, mas vocês vão colher. Nós precisamos aprender a saber nos mover nos processos de Deus, saber esperar o tempo de Deus, saber esperar o comando de Deus para se mover. Nós precisamos saber plantar e esperar as colheitas de Deus. Amém. A graça e a bênção de Deus, ela não vai fazer as coisas serem automáticas e nem da maneira que a gente gostaria que fosse. Há muita gente frustrada e nós vamos nos frustrar se nós não nos submetemos aos processos de Deus. Se nós não descansarmos nessa administração geral e perfeita de Deus. Deus administra todas as coisas, nos céus, na terra, em todo o universo. Irmãos, o dilúvio mostra as consequências desastrosas do pecado. A gente precisa olhar para o dilúvio e aprender.
O dilúvio, como falamos ontem, ele mostra como será no dia da volta do Senhor Jesus. As pessoas serão surpreendidas, por mais que elas digam, pode acontecer, o mundo pode acabar. Na verdade, o mundo não vai acabar, não é essa a melhor palavra. Nós vamos ver um mundo, o juízo de Deus vindo, Jesus voltando e Deus estabelecendo uma nova criação. Gênesis começa com a criação de todas as coisas. Apocalipse mostra a nova criação, o novo céu, a nova terra, o jardim restaurado, que é a presença de Deus. E é importante a gente perceber todas essas coisas, porque o pecado não apenas trouxe o dilúvio, o pecado trouxe consequências para o homem desde quando nascemos. O texto fala isso, nós nascemos com marcas do pecado. Nós precisamos perceber isso para a gente poder todos os dias depender da graça de Deus, nos quebrantar. Nós precisamos perceber nossa natureza pecaminosa para a gente ter a convicção de que só pelo sangue de Jesus, pelo Cordeiro de Deus, nós somos perdoados, libertos do domínio do pecado na nossa vida. É o Senhor Jesus que nos fortalece para uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida liberta do poder do pecado que destrói. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque as mensagens de alerta e de juízo que estão em Gênesis, elas são para a nossa vida, para mim e para você. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente usa o nosso intelecto para explicar, para desculpar e normalizar o mal que existe em nós, pecado que existe em nós. E aí a gente lê a Bíblia, acha interessante, mas não percebe que Deus está nos chamando, a mim e a você, a uma vida de quebrantamento, de adoração, de relacionamento, de primazia para Deus, de intimidade com Deus. Todos nós estamos debaixo de uma graça de Deus, mas todos nós temos uma batalha contra o pecado. Todos nós precisamos vencê-lo pela graça de Deus, pelo poder da palavra de Deus. O pecado, ele tenta destruir a nossa relação com Deus, ele contamina a nossa vida em todas as áreas. Pode perceber, Gênesis, e percebe você. O pecado vai contaminando os nossos relacionamentos familiares, sociais, vai contaminando o nosso coração, vai contaminando as nações, as pessoas vão ficando cheias de ódio, cheias de reservas. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor vai se esfriar de quase todos. A minha oração é que nós estejamos entre aqueles que vão preservar uma dependência diária da graça, da palavra de Deus, vão adorar a Deus todos os dias. E adorar fala de entrega, de rendição, não é apenas um momento, mas é uma consciência, um estilo de vida de reconhecer o Senhor como o Senhor de todo o universo. Apenas uma curiosidade final para a gente orar. Muitas pessoas que perguntam sobre quando Deus destruiu os dinossauros, e há muitas teorias sobre isso. A Bíblia não fala de maneira clara. Alguns acreditam que eles possam ter sido destruídos justamente no tempo do dilúvio, quando Deus, ele ali abateu todos os animais, ele preservou os pares dos animais da terra, mas alguns acreditam que possa ter sido aqui, a extinção, assim dita, dos dinossauros. Outros acreditam que possa ter sido antes da criação do homem, porque em Gênesis o homem foi criado no 6º dia. Alguns acreditam que na queda de Satanás, Ezequiel 28, versículo 13, diz que o diabo ali é representado pelo rei de Tiro. Ele andava sobre as pedras do Éden. Então alguns acreditam que quando Deus ele julga Satanás e o lança do céu, houve sobre a terra uma destruição parcial, onde os dinossauros teriam sido extintos. O fato é, irmãos, que nós não teremos respostas para tudo em Gênesis. Gênesis não é um livro de ciência e nem se predispõe a isso. Gênesis é o livro de fé, da revelação de Deus, para nos levar a amar o Criador, conhecer o Senhor, perceber a forma que Deus foi fazendo todas as coisas, o propósito de Deus, e não os detalhes, e nem muito menos especificamente ciência, mas é fé. Por isso Hebreus capítulo 11 diz que pela fé nós cremos que o Senhor criou todas as coisas pela sua palavra, e ainda diz a partir da água, ou seja, os elementos que Deus foi criando, e a partir deles criou todas as coisas, e Ele criou a mim e a você para adorá-lo, conhecê-lo, amá-lo e se tornar cada dia mais parecido com Jesus,
o propósito da sua vida, se você ainda não percebeu, Deus te criou para se tornar cada dia mais semelhante a Jesus, o Messias, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Pai, obrigado, que a Tua palavra nos inspire mais uma vez a permanecer na Tua presença, a caminhar pela Tua palavra, a nos submeter aos Teus processos, esperando, crendo e sobretudo Te adorando todos os dias, buscando a Tua face, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.